Tá? Então, nós vamos começar. Eu vou passar a palavra para a Ana Paula Rigatti Scherer, é a coordenadora do Grupo A Letra, e ela vai, então, dar as boas, vai apresentar o que é a Letra, para quem está começando conosco agora, e vai, então, dar as suas boas-vindas em nosso nome também. Depois a gente começa nosso bate-papo. Bom dia, mas eu acho que a Aline já fez uma ótima boas-vindas, né? Não tem muito que eu, não tem muito que né, fazer esse início, porque acho que já está super bem conduzido. Mas eu quero então reafirmar, né, e falar só rapidamente, né, desse grupo, que é um grupo já que existe desde 2007. Nós fecharemos esse ano 14 anos, né, em junho. Mas ele, se eu não me engano, ele está como extensão na URGS, né? Então, ele é um programa de extensão, mas agora está vinculado também à pesquisa, por isso que a gente hoje vai lançar, né, um convite à pesquisa no final, porque a gente também quer, para poder fornecer formações, a gente também quer ouvir vocês para saber como se embasar, né, nesse tipo de formação, e também colher um pouco de informações, né, sobre o que está acontecendo, poder também publicar mais para vocês. A gente está, então, iniciando dessa forma, como live. A gente tem uma ideia hoje de ter esse bate-papo, então, né, sobre... muitas ideias surgiram de como começar, mas a gente não pôde fugir, né, e de outro assunto que não fosse essa necessidade na atualidade de a gente entrar em contato com os alunos de uma forma mais distante, né, ou pela forma virtual, ou pela forma, né, de comunicação até por e-mail, WhatsApp, por telefone. Então, está sendo difícil para todos. A gente sabe que as realidades, elas são de várias formas. A gente sabe que a escola particular ela tem um pouco mais de condições, mas que na pública está muito difícil. A gente tem várias modalidades, vários tipos de acesso, né? E às vezes o não acesso às crianças. Então, hoje é esse bate-papo, onde a gente vai trazer experiências das gurias que estão conseguindo, experiências das dificuldades, né? Também queremos ouvir vocês. E também, para partir de hoje, a gente vai estar pensando, então, em organizar um curso, né? De alguns módulos que possam ajudar vocês nas diversas partes onde a alfabetização necessita, mas de forma virtual, né? Então, por exemplo, como é que eu posso trabalhar com ciência fonológica de forma virtual? Como é que eu posso trabalhar com as letras e os sons de forma virtual? Vamos tentar embasar, né, tentar construir com vocês algo mais concreto, mais sólido que vocês possam utilizar a longo prazo. E também, no retorno, essas crianças que estão com defasagem, que vão precisar muito, né, de vocês. Também a gente tem ideia por esse lado também, né, por essa vertente aí. Mas eu não vou me alongar muito, eu acho que a gente vai começar então, e ao longo, eu só quero avisar que no chat a gente tem ali o formulário para vocês preencherem o nome para o certificado de hoje, tá? Depois, se a Marina puder ir colocando ao longo da manhã para o pessoal, por causa que o link vai rolando, né, e as pessoas não veem. Se ela puder ir colocando, para a gente vai ajudar. Então, bom trabalho e vamos nos falando agora ao longo da manhã. Sintam-se à vontade, né, em erguer a mãozinha, em falar, estamos abertos para isso. Um abraço. Essa live está sendo gravada e depois vai para o YouTube também. Então, avisem suas colegas que não puderam participar, que depois vai para o YouTube para vocês verem, tá? Bom dia para quem está chegando, que bom que vocês gostaram da nossa ideia, espero que seja bem proveitoso para todas. Vou começar, então, perguntando para a própria Ana. Ana, o A Letra tem sempre pensado em como melhorar a alfabetização, né? Por meio de todas as suas formações, como tu disseste, desde 2007. Professores, audiólogos, que são o principal público das nossas formações, estão passando, talvez, pelo seu momento mais desafiador. Comenta, então, um pouquinho sobre os objetivos dessa nossa live, quem é que a gente pretende atingir, por que a gente pensou nessa live nesse momento do ano, então, Ana? Bom, acho que eu já falei um pouquinho, mas eu vou retomar, então, porque o ano passado, quando nós chegamos, né, no mês de março, e a gente já estava com o calendário todo pronto, né, para o presencial, com várias atividades já programadas, a gente meio que paralisou, e eu acho que isso aconteceu com todo mundo, né? A escola fundamental paralisou, as universidades paralisaram, pelo menos numa semana todo mundo parou e não sabia o que fazer, né?
E a gente daí, olha o que aconteceu, né? Claro, a gente teve que cancelar tudo presencial, mas a gente vinha falando já há um tempo de fazer e de ter um canal no YouTube para a gente ter essa comunicação mais próxima, né? E foi aí que o desafio bateu, né? A água bateu aqui atrás, no bumbum, e a gente teve que fazer alguma coisa. E aí a gente começou em março, acho que foi abril, né? E começamos a lançar os vídeos quinzenais. Primeiro eram semanais, depois quinzenais, e aí depois a gente já partiu para live. Então, o que nos motivou a ver que a gente não pode, mesmo estando né, em pandemia, distantes, né, deixar de se aproximar. Então, foi a primeira forma que a gente encontrou, né, de criar esse canal. Esse canal, então, para quem ainda não conhece, ele tem o canal do Nome à Letra no YouTube e ele vai trazendo desde uma apresentação do que é o A Letra, ele vai trazendo pequenos drops, como a gente chama, né? Pequenos vídeos, até 5 minutos, com vários conteúdos importantes. Assim, a gente tentou ir colocando várias coisas importantes que vão reger e vão ser base para o professor alfabetizador. Tem a conversa com os pais, conversa com o professor, então ao longo do ano a gente foi também pensando em outras alternativas. E essa foi a maneira que a gente conseguiu em 2020. No final do ano, a partir de setembro, acho que outubro, a gente começou com lives, a gente tem, acho que tivemos 2 lives, se eu não me engano, que também estão lá. E aí a gente já que se organizou esse ano nesse formato, né? Pensando nessa primeira live e agora propondo daqui a pouquinho um curso, algo mais específico. A gente teve o ano passado também um curso para fonoaudiólogos e para estudantes de fono, para aproveitar o momento, já que a gente estava precisando mesmo entrar em contato, mas a gente não abriu para pedagogia. Esse ano vai ser aberto, com certeza, para pedagogia. A gente até também pensou em fazer um curso semelhante, né, sobre atualização e leitura escrita, mas a gente achou que agora a necessidade maior é esse trabalho mais virtual e mais distante, né, de técnicas, enfim. Mas, tendo essa ideia, pessoal, de a gente fazer um curso mais teórico de embasamento, a gente vai realmente se organizar para isso, tá? A gente tem pessoas aqui que todos podem assumir uma aula, então vai ser bem legal. Eu quero acolher também, acho que tem pessoas aqui do EAD, da Pedagogia da URGS, que também eu estou no 2º semestre dando aula lá, é um pessoal que está também começando a entender um pouco dessa linha mais da linguística, né? Então quero acolher e que sejam bem-vindos sempre às nossas formações. Eu acho que é isso, Aline. Não sei se alguém lembra demais, mas assim, a gente está nessa busca, né? Primeiro que a gente quer ajudar, mas a gente também não quer dar mais demanda ainda, porque a gente sabe que vocês estão num período cheio de trabalho. Então, a gente quer fazer aquilo que pode ser realizado, que pode ser útil, né? Sempre trazendo pesquisa, sempre tentando deixar vocês a par do que está acontecendo, certo? Então, é isso. Olha quanta gente legal aí, dizendo para nós de onde vem. Tem EAD da Unisc, tem psicopedagogas, pedagogia, tem prof de alemão também, né, Jordana? Tem as gurias da pedagogia, minhas amigonas lá do Face, a Ariane, a Juliane também, né? Olha só, a Jaqueline também, EAD Unisc Pedagogia, a Tânia, Pedagogia ET URGS Litoral. Olha o pessoal da Unisc em peso aí, que bacana, gente. Então, vamos adiante. A Clarice quer comentar. Temos 7 vagas ainda, gente. A sala fecha quando fechar. 6 agora. Assim, ó, não, falamos dos cursos, das lives, o canal do YouTube, que é importantíssimo, e o nosso canal do Face, a gente também aceita sugestões para que torne ele mais interativo. A gente até fez alguns posts com drops acadêmicos também, né, com interação de sala de aula, e a gente medita que ponto interessam também esses textos para vocês de aprofundamento sobre temas, enfim, sugestões que vocês tenham são bem-vindas, para que a gente possa usar todos esses canais para chegar mais pertinho, informar e ajudar a mexer, né, internamente para poder atender os alunos da melhor maneira. Ah, olha só, tem gente da Letras também. Eu sou prof da Letras, gente, fui pelo menos. Marista tem também. Letras Unisc, tem Letras Português e Inglês da Unisc, tem Uniaselv da Pedagogia, Letras. Gente, que super legal, as profs do Marista Rosário. Muito bom, gente.
Diemei, Débora, então bem-vindo todos. Olha só, gente, no nosso grupo nós temos professores de vários níveis, então, como eu falei para vocês, desde as séries iniciais até o ensino superior. O que tem feito, então, sua programação para atender os alunos alfabetizandos da escola pública? Conta um pouquinho para nós as suas experiências, Mirta. Oi, pessoal, bom dia. Como a Aline falou, eu sou, aqui talvez tenha mais, mas eu represento a escola pública, uma realidade diferente da escola particular, enfim, mas mesmo assim a gente vai buscar o nosso melhor, né? Todo mundo já sabe que a aula presencial e a aula remota tem uma diferença incrível. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar diminuir essa diferença. Então, eu gostaria de trazer para vocês a experiência que eu tive no ano passado. Foi um aprendizado para todos, está sendo ainda. Então, o que eu busquei, sempre busquei nas aulas presenciais e continuei no meu trabalho. Trazer a família para dentro da escola, sempre. Isso é primordial, ainda mais agora, que nas aulas online a gente precisa, eu como trabalho com os pequenos, trabalho com primeiro e terceiro ano, trabalhei ano passado e esse ano também, eu tenho que ter a família do lado. Então, eu preciso deste apoio, sempre. Ah, Mirta, mas as famílias não sabem usar as tecnologias. Eu também não domino, mas é um aprendizado constante. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajudar essas famílias, eu tenho que trazer para mais próximo de mim. Então, o que eu fiz durante o meu trabalho? Eu busquei fazer tutoriais bem didáticos, gravando via Facebook, grupo da escola, e-mails, para poder trabalhar juntos. Foi um grande achado, assim, sabe? Eu acredito que outras professoras também. Porque nós temos o pai ali do lado, com os pequenos, né? Eu tive, lógico, eu não tive toda a minha turma, eu tive a metade da minha turma presente, uns dias não estavam, outros não estavam, mas enfim, né? Então, o que fazer se lá na minha sala eu tinha tudo, todo aquele material rico, aquele ambiente alfabetizador, né? E na minha casa eu não tenho tudo isso. As crianças não têm isso em casa. Então, no meu planejamento, o que eu busquei? Eu busquei construir jogos, né? Alguns materiais básicos para eles, lógico, tudo com orientação para os pais, instruções de como fazer, jogo do alfabeto, cartinhas de sílabas, que eles, materiais de contagem, que eles tivessem isso sempre ao seu lado. Ou se fosse uma atividade assíncrona, que esse material fosse usado. Então, isso aí, sempre, eu já planejava, peguem lá o jogo das cartinhas, peguem o material que a prof pediu, eles tinham que estar preparados. Então, tudo isso eu me organizei e tentei passar para as famílias que eles estariam indo para a escola, não a escola física, a escola ali da telinha. Então, que houvesse uma organização, uma rotina, estar sentado à mesa ou procurar um lugar melhor para estar acomodado, para que eles possam ter essa movimentação da atividade, enfim. Então, isso para mim foi primordial. Outra questão que eu não usava muito, tinha como um apoio pedagógico, era o livro didático. Eu usei bastante o livro didático. Foi um recurso que, eu me colocando nas famílias onde não poderiam imprimir algum material, alguma coisa assim, eu tive o recurso do livro didático. Ali eles têm o colorido de uma figura, eles têm atividades de recorte, colagem. Então, eu usei bastante o livro. Tá? Outra coisinha que eu acho assim, muito importante, que eu fiz questão, que eu faço muito no meu trabalho, é a contação de histórias.
o quanto a gente pode trabalhar com a contação de histórias. Então, eu deixei os meus alunos sempre em contato com histórias. Sempre. Como? Pelo livro didático, pela gravação de histórias que eu fazia, eu tive que aprender. Então, eu até vou compartilhar agora o programa que eu uso, que é o Screencast. Eu vou colocar agora ali já no chat, que eu aprendi a gravar, que é onde a professora fica pequenininha na tela. Vocês já devem conhecer, deve ter outros programas desse sentido. Mas fica simpático. A prof está ali no cantinho e contando a história, aquele virar da página, né? Como se eu me sinto na rodinha com eles. Outro recurso foi gravar direto no celular, uma coisa bem descontraída. Vamos ver uma história? Gravava, mandava para eles. Então, isso aí eu não abri mão, de manter as crianças sempre no contato, né, com o livro literário, histórias, enfim, o mundo da imaginação que eu tanto amo. E dali, as atividades eram as mais variadas possíveis, né. Outros recursos que eu fui buscar foram sites que já tem livros, atividades e jogos. Então, eu passava atividades para eles, né, como uma atividade assíncrona. Mirta, será que eles vão saber usar? Fazia o tutorial para os pais, às vezes escrito, ou eu fazia a gravação, porque uns estão estão em inglês, aí ensinava como passar para o português, coisas nesse sentido. Dava direitinho o resultado, eu fiquei surpresa. Eu usei o Padlet, tem o Mentimeter também, que foi bem legal, que uma ferramenta assim, tu pode, ali na tua aula, né, já ter os resultados, aquele processo dinâmico, aquele retorno, assim, fantástico. Ah, mas eles conseguem? Conseguem. Demora um pouquinho? Demora. Então, é um aprendizado para ambos os lados. Então, tem um recurso, esses recursos de sites de livros é infinito, né? Que mais que eu tenho para falar para vocês? Do Padlet. Uma outra atividade, assim, que eu pedia de retorno para eles, que foi gradativo, assim, a satisfação deles em mostrar. Uma atividade proposta, seja ela qual for, eu pedia o registro de fotos. Registrar a sequência do trabalho, até o trabalho final. E outra, vídeos. Ah, mas é encabulado, prof. Pode ser bem rapidinho, quando vê, olha, aparecia cada vídeo, daqui a pouco eles queriam só apresentar o resultado da atividade com vídeos. Né? Então, assim, essa questão da criança se posicionar do outro lado, tem umas que são bem, né, desenvoltos, tem aquela coisa para fazer, e TikTok, aquela coisa toda. Outros não. A gente sabe que a gente tem alunos mais extrovertidos, outros quietinhos em sala de aula, a mesma coisa acontece do outro lado da telinha. E a gente pode desenvolver essa questão a criança tímida, vamos propor atividades, então, para que ele possa se soltar um pouquinho mais. Então, eu tive resultados bem interessantes em relação a apresentação de atividades, sequências de fotos até o trabalho final, e também vídeos. A criança gravar o vídeo e entregar a atividade nesse formato. Foi bem legal. Não sei se tem alguma pergunta. Eu não sei se eu posso tentar compartilhar minha tela aqui, posso? Mirta, por gentileza, o nome daquele programa, o recurso que tu usas para contar as histórias, se puder colocar por escrito no chat. Eu coloco agora no chat aqui, tá? Eu já tenho separado alguns. O padre, eu posso tentar compartilhar minha tela? Compartilha pode, sim, Mirta. Pode. Então... Entrou? Deu, gurias? Sim. Estão vendo?
Sim. Tá, aqui é o exemplo de uma história que eu gravei. Ó, eu fico aqui no cantinho, a gente se sente mais próxima do aluno. Ó, ela vai virando a página. Vamos ver outra aqui. Tá. E essa história, ela tá nesse programa ou foi tu que colocou? Não, essa história eu escaneio página por página e monto os slides, assim, né? Tá, é bom saber. Depois, isso, aí eu gravo a minha tela. O programa, gente, é bem fácil. A Mirta domina? Não, eu não domino todos os recursos que ele proporciona. Mas, para mim, porque eu quero, que seria a contação de histórias, ele é perfeito. Não, porque eu estava lembrando que o próprio Meet dá para fazer isso também. Quem domina o Meet, que é mais fácil também, dá para tu colocar o PowerPoint com a história e tu vai aparecer exatamente assim. Eu fiz essa semana uma história que eu recebi em PDF e eu compartilhei a minha tela e eu fiz a leitura. Até vou compartilhar com vocês aqui. É um amor a história da ostra e a borboleta. Não sei se alguém já conhece. O coronavírus e eu. Um amor que foi a minha primeira aula online, que foi aquele bate-papo justamente de como que a gente está se sentindo, né? Eles, nesse período, todo mundo em casa, aquela vontade louca para ir para a escola, porque nós criamos uma expectativa de retorno e, de repente, não teve nada disso. Crianças que compraram material, estavam, né, eufóricos com o retorno à escola e, de repente, tudo parou. Crianças que compraram uniforme. Mãe, mas como que eu não vou para a escola? Eu tenho tudo. De repente, não podemos ter esse retorno, né? Enfim, então eu vou compartilhar com vocês também essa história. Eu fiz isso, Ana. Eu compartilhei a minha tela e fiz a leitura com eles ali. Depois eu disponibilizei numa atividade assíncrona. Outra aqui, ó. A Ana falou em fazer isso no Meet, só que no Meet, quando a gente partilha a tela, quando a gente põe a apresentação, a gente não consegue estar presente, some a nossa imagem. Como é que vocês fazem para ficar pequenininha ali contando histórias? Não, mas some só para nós, para eles a gente está ali, depois na gravação fica... Isso. Só para nós, assim como eu agora não estou me vendo. Porque eu até acho super complicado da palestra, quando a gente põe a apresentação, que a gente cai fora, a gente não enxerga as pessoas, eu acho bem... Esse aqui, ó... Pessoal, esse aqui também é um recurso muito interessante. Tem o livro, ele pode ser lido, ele pode ser ouvido, né? A história contada, e tem atividades relacionadas ao livro. Tem outros sites também, esse aqui é um exemplo que eu estou dando. Deixa eu ver, o Padlet. Esse aqui eu acho fantástico. Esse aqui foi um trabalho de explosão de palavras, que eu chamo, que é um recurso que eles vão montando o painel virtual, né, um mural. Eles podem inserir figuras, palavras, vídeos, links, e assim vai sendo formado. Fica muito bom. Sem falar todo o aprendizado que eles têm em relação a um recurso, né, de aprendizagem. Isso aqui fiz com primeiro e terceiro ano. E depois... a prof pode fazer um comentário, ai, que legal, pode curtir, tem um coraçãozinho, adorei o teu gaúcho. Então, eles têm esse retorno. Deixa eu ver o outro aqui. Eu vou compartilhar com vocês agora os endereços. Deixa eu ver como é que eu saio aqui. Parou a apresentação? Parou, né? Tá. Eu vou disponibilizar, eu não sei se alguém mais quer continuar, eu vou disponibilizar ali no chat os endereços, tá? E o livro esse que eu recebi, eu não me lembro de quem, gente. Sabe aquelas coisas que um manda no grupo, assim, e eu me encantei, e eu vou compartilhar com vocês. Uma história que vale a pena para nós que estamos começando esse ano, né, novamente, né, dentro de casa. E ele trata
justamente a questão dos sentimentos, às vezes eu estou bem, às vezes eu não estou bem. Olha quantos sentimentos essas crianças estão passando, né? Situações de ficar sabendo que alguém da família está doente, ou que perdeu algum familiar, um amigo. É difícil tudo isso. Então, nesse material, justamente foi um papo tão gostoso, mesmo com os pequenos, sabe? Onde eles podem, através de um emoji, demonstrar o seu sentimento. Então, eu vou compartilhar com vocês ali, tá bom? Não sei se a Aline quer mais alguma coisa. Ai, Mirta, olha só, não só a tua fala foi maravilhosa, como empolgou o pessoal aqui, gente. Os nossos parceiros aqui também têm muitas dicas legais e esse momento está sendo incrível por causa disso. Olha só, a Daniela postou um vídeo que tem toda a explicação para gravar a tela do celular, até postou o link aí. Que show, Daniela! Eu não sei se o nome da pessoa é Léo, tá, Léo? Eu tô chamando pelo nome que aparece aqui para mim, tá? Ele nos indica o Jamboard, que é uma tela virtual interativa, tá? Deixa eu ver outras dicas aqui que estão super legais, tá? A Débora sugeriu o Canva, diz que o Canva também dá para fazer isso, depois dá para disponibilizar o link. Aline? O Léo falou de Play Games, tá? Uhum. Eu vou pedir para a Marina ir talvez copiando a nossa bolsista, para depois a gente inserir lá no Facebook, porque na gravação não vai ficar isso, tá? O que tá no chat. Então é importante que a gente... Eu não sei se eu consigo... Pois é, eu posso compartilhar depois o material do livro? Aqui eu não sei como é que eu consigo. Isso acho que eu não consigo. Repetindo aqui, gente, que daí fica gravadinho para nós aqui quando vai para o YouTube, tá? Então, muitas dicas boas, o pessoal tá investindo, tá se virando aí, né? Para encontrar formas, né, de interagir com as crianças, porque elas amam isso, né? Inclusive, especialmente amam ver o nosso esforço para atingi-las, né, gente? Continuem colocando as suas ideias aí, tá? Eu vou compartilhando à medida que a gente consegue ir falando, né? O negócio é se virar nos 30, como diz a Maria, né? Procurando materiais alternativos, né, gente? A gente tem que se reinventar um pouco também. É Maura o nome da pessoa que sugeriu o Play Games, tá? Também tem sites que a gente... Várias atividades relacionadas à leitura e escrita, que tu só disponibiliza o link ali, a criança já vai direto, nem precisa o tutorial. Olha eu vou compartilhar, depois eu vou passar, eu não sei se a gente compartilha no Instagram, no Facebook. No chat aqui a gente pode ir juntando essas ideias e depois a gente compila para colocar lá no Facebook, acho que é uma boa ideia. A Mirta já colocou um monte de links aí, tá? Até do Mentimeter que eu tinha colocado ali para vocês. Essas dicas super boas. Então, esse compartilhamento, gente, é o tesouro da live de hoje, Sim, né? Isso mesmo. Então, a Daniela também está usando um site aqui para construir joguinhos. Que dica super legal, Daniela. Então, vão compartilhando aí, a gente depois junta todas essas informações e dá um jeito de publicar isso lá no Facebook, mas eu acho importante registrar aqui na gravação também. Bom, gente, a Mirta nos deu o seu olhar, então, de professora, falou sobre a importância de as famílias se organizarem, né? Nós não estamos, assim, fazendo qualquer coisa nas redes sociais, a gente está indo para a aula, então, estruturar isso na cabeça da criança e na cabeça das famílias já é fantástico, tem um resultado bom, né? A pessoa se sente comprometida com aquele momento. E depois, explorar recursos, gente. Mas, né... vou ter que conhecer isso aqui. Gente, isso só agrega na nossa vida. Eu mudei até de carreira, porque eu tive a oportunidade de mergulhar nesse mundo digital, né? Então, a gente tem que ir explorando, investindo nas possibilidades, né? Mas nós temos aqui no nosso grupo um outro lado também, que é o da gestão. Então, a nossa parceira letra, Liliana, ela... está tendo essa oportunidade, então, de viver, bom, esse momento difícil, desafiador, mas no lugar da gestão, na rede municipal, então, de ensino. A Mirta é da rede estadual. E aí, Lili, eu vou te encaminhar essa pergunta do ponto de vista da gestão, então, né? Como é que a pandemia tem impactado, então, a gestão dos professores e da própria escola, tá?
como é que a gente gerencia professores que estão vivenciando essas dificuldades, a dificuldade de acesso às famílias, que luz no fim do túnel, que estratégias a gente pode pensar. Então, comenta um pouco para a gente o papel da gestão nesse momento, em termos de desafios, mas também de possibilidades boas de planejamento. Lili? Bom dia, pessoal. Então, para quem não sabe, que não me conhecia ainda, eu iniciei a pandemia como professora e em outubro eu assumi a vice-direção da escola, uma escola que fica numa comunidade muito carente de Porto Alegre, na Zona Norte, e com muitos desafios a gente encontrou. Então, no início do ano, quando nós fomos pegos de surpresa pela pandemia, eu estava lá com a minha turma de alfabetização de segundo ano, eu sabia que a qualquer momento eu viraria vice-diretora, porque, enfim, já tinha acontecido a eleição e tudo mais, mas a gente não sabia em que momento isso ia acontecer. Então, a dedicação com a turma continuou o mesmo tipo de dedicação como eu tinha presencialmente, só que nós esbarramos em muitas dificuldades. Para quem é de outras redes e não acompanhou, a rede municipal demorou muito para se organizar e preparar atividades e formas de alcance para as comunidades. Então, de fato, as comunidades só começaram a receber, os alunos só começaram a receber algum tipo de apoio oficial da rede municipal em setembro. Em julho, o aplicativo começou a funcionar, mas não havia gratuidade para o aplicativo, e só em setembro ele começou a ser disponibilizado de forma gratuita. Mas era um aplicativo que não havia interação, então nós só colocávamos as atividades em PDF para os alunos resolverem e responderem no seu caderno e mandarem uma foto de retorno, nós não conseguíamos interagir. Isso deixou a gente muito descontente no início, porque não sabíamos quais alunos e quantos alunos estávamos alcançando. Quando a gente assumiu a gestão da escola, a gente começou a pensar em alternativas viáveis para tentar alcançar o máximo possível de alunos. E uma delas foi a entrega das sacolas pedagógicas, nós chamamos de sacolas pedagógicas. Nós pedimos para os professores criarem atividades, adaptarem as atividades que já tinham sido feitas até então, e disponibilizada via o aplicativo, de uma forma que nós pudéssemos entregar para as famílias e as famílias pudessem, as famílias junto com os alunos, pudessem realizar aquilo em casa. Junto com essas sacolas, com essas atividades das sacolas, nós encaminhamos os materiais necessários para aquelas atividades. Então, o JB precisou de massinha, precisou de tinta, precisou de cotonete para fazer as pinturas com tinta. A montagem das atividades, a criação das atividades foi em torno de materiais que nós disponibilizávamos naquele momento na escola para poder entregar isso junto à comunidade. E junto ainda foram cadernos, lápis de cor, borracha, tesoura e os livros didáticos que nós tínhamos disponíveis na escola. A gente sabe, eu vi que tinha uma pergunta no chat da Clarice, se a escola não tinha livro, para uma professora que disse que não tinha livro. A política do livro didático, ela é para todas as escolas públicas, mas acontece que não chegam livros suficientes, Clarice. Então, nós entregamos para metade dos alunos os livros didáticos. E, infelizmente, nós entregamos isso no final do ano, porque foi quando a gente teve acesso às comunidades, né? Então, nem todos conseguiram poder ter a aula com o livro didático. Agora, neste ano, é que se está tentando retomar essa utilização, assim. E para esse ano nós ainda não podemos disponibilizar, porque não chegaram em quantidade suficiente para entregar para todos os alunos ainda. Isso demora bastante para chegar. Então, nós pensamos nessas estratégias, assim.
como a entrega do material escolar, das atividades impressas, dos livros didáticos, junto com as atividades nessas sacolas pedagógicas. A gente conseguiu alcançar uma parcela da comunidade, e a gente nunca conseguiu alcançar 100%, porque que é o nosso sonho, né? Então, para esse ano, a gente já está pensando em estratégias de tentar alcançar mais pessoas ainda, né? Então, a gente tenta usar da tecnologia o que é possível. A gente sabe que para as famílias que possuem um celular, né, para as famílias de baixa renda, que ainda possuem um celular, alguns aplicativos como WhatsApp e Facebook não debitam os seus dados, né? Então, nós estamos tentando utilizar basicamente essas ferramentas que não gastam os dados e que podem abrir facilmente em qualquer aparelho, mesmo que ele seja mais antigo. Mas já observamos, nós iniciamos com as atividades no Facebook, então nós colocamos um link do Google Drive para que as famílias pudessem acessar essas atividades via Facebook, mas abrissem no Google Drive, e já observamos muita dificuldade, porque alguns aparelhos não abrem essas atividades e não conseguem enviar. O questionamento que nós recebemos de muitas famílias é que eles tentam enviar para outra pessoa imprimir e não conseguem fazer esse envio, assim. Então, nós estamos nesse embate, porque nós tentamos ver uma ferramenta de WhatsApp que todos possam acessar sem que os números dos professores fiquem visíveis, e demanda um valor alto, que daí, então, nós precisamos de prestação de contas, de autorização da mantenedora. Então, acredito que isso vai demorar um pouco para que a gente consiga implementar, mas que nós estamos tentando para que fique mais fácil de chegar a essas famílias. Já pensamos em várias estratégias, como uma reunião como essa que nós estamos fazendo no Google Meet. Então, tudo que a gente conseguir alcançar, um pouquinho de aluno por uma estratégia, um pouquinho por outra, um pouquinho por outra, é o que a gente está tentando no momento, assim. Quando eu estava em sala de aula, o que eu tentava muito fazer era gravar algumas coisas com a minha própria filha. Então, se vocês olharem alguns daqueles vídeos do A Letra, vocês vão ver a Laura participando bastante, assim. Então, nós fazíamos as mesmas atividades que eu queria propor para os meus alunos, eu tentava fazer com ela para testar, para ver se ia dar certo em casa e para mostrar para as famílias que, usando alguns utensílios domésticos, nós poderíamos fazer esse tipo de coisa. Então, nós usamos utensílios de cozinha para fazer algumas atividades de consciência fonológica. Nós utilizamos todo o material que a gente pôde dispor, os brinquedos dela, prendedores de roupa, enfim. Eu até tenho algumas fotos que eu consegui pegar rapidinho aqui do meu computador, porque a maioria está no meu celular, e daqui a pouquinho eu mostro para vocês, assim. Construí vídeos, gravei vídeos com ela, contando histórias, fazendo slime, com passo a passo, com ingredientes, com modo de fazer. Tudo isso a gente tentou fazer, mas só tínhamos o Facebook para colocar todos esses vídeos para tentar alcançar algumas famílias. A gente não tem muita noção de como essas atividades chegaram nas famílias, nem em qual quantidade, assim, nem quantas famílias foram atingidas. Eu vou tentar espelhar aqui a minha tela com as fotos que eu salvei aqui. Então, essa foi uma atividade usando os próprios brinquedos que ela pegava. Vocês estão vendo? Estão conseguindo visualizar? Sim, Lili, estamos vendo, Lili. A Laurinha ali. Então, eu desenhei uns círculos num papel com ela, e daria para fazer isso no chão também, né?
para pular de fato as sílabas, ela pegava alguns brinquedos e contava nos dedinhos a quantidade de sílabas e o bonequinho ia pulando na folha, que era o pula-sílabas, então. Com utensílios domésticos, a gente podia fazer a mesma coisa. Esse daqui era mais para trabalhar fonema inicial, então, do pincel, do pegador, da pimenta, do prato, enfim, do palito, acho que era palito de dente que tem ali. Aqui também, espátula, ervilha, esponja. Eu peguei só algumas atividades para a gente ver que Deixa eu parar a apresentação aqui, senão me perco. As famílias realmente não possuem material didático da mesma forma que nós utilizamos em sala de aula. Mas a gente pode utilizar o que eles têm em casa. Mas eu não sei o que a família dos meus alunos tem em casa. Vamos pensar lá na cozinha, na gaveta, pelo menos garfo, faca, colher, essas coisas praticamente todas as famílias têm, independente da sua realidade, né? Então, um travesseiro, um cobertor, um colchão, pensar em tudo aquilo que é básico nas casas para a gente utilizar disso. Recortar, escrever numa folha de papel e recortar as letras para pensar nos sons, para montar as palavras. Acho que esse momento ele exige mais ainda da nossa criatividade e, além de tudo, mais ainda de a gente tentar pensar na realidade do nosso aluno. O que ele pode ter dentro de casa, se ele tem um pátio para pular ali as sílabas fisicamente ou não. O que ele pode usar para fazer uma plantinha? Será que ele vai poder disponibilizar de pipoca para plantar? Ou aquela pipoca vai fazer falta depois para ele? O milho da pipoca vai fazer falta na hora de comer? Então, é dolorido, assim, ficar pensando que uma coisa que a gente pode escolher para uma atividade pode fazer falta depois para o nosso aluno. Então, muita gente pensava em evitar usar alimentos, mas aí teve uma vez que eu fiz uma live com gelatina, para fazer um slime com gelatina, aí as crianças não vão ter gelatina. Então, quando nós estávamos pensando naquelas sacolas pedagógicas que nós infelizmente, nós fomos interrompidos, nós tínhamos previsto 3 sacolas e nós entregamos 2 e o ano letivo, terminou. Então, na 3ª sacola, nós iríamos encaminhar um pacotinho de gelatina com sal para fazer o slime, enfim. Mas tudo isso depende de muita organização. E, assim, por mais boa vontade que a gestão das escolas de vocês possam ter, a gente esbarra em muitas barreiras. Muitas, muitas, muitas. A primeira delas é a mantenedora, assim. Então, algumas mantenedoras não nos permitem que nós façamos muitas coisas. Ou tu faz desafiando, ou tu simplesmente faz aquilo que tu recebe. Quem é professor, eu não vivenciei, mas pelas conversas que eu tinha com a Mirta, quem é professor do estado tinha muito mais facilidade para algumas coisas tecnológicas do que nós do município, assim. Se nós dependêssemos apenas da mantenedora, nós não teríamos feito nada. Enfim, mas são questões políticas, vamos pensar nas nossas possibilidades, né? Então, assim, por mais boa vontade, e a nossa equipe tem muita boa vontade de criar coisas, de propor coisas, a gente esbarra tanto no grupo de professores, que às vezes não está muito disposto, ou mesmo estando disposto, não domina as tecnologias, alguns são mais envergonhados, enfim, tudo vai depender das equipes, né? Então, nós tínhamos um grupo de professoras de 2º ano que uma não gostava de fazer vídeo, mas a outra fazia para todas elas. Então, enquanto uma fazia o vídeo, a outra fazia as atividades, a outra fazia outra coisa, e cada uma foi se adaptando. Mas é o trabalho
em equipe que elas criaram entre elas mesmas. Elas sabiam cada uma a sua habilidade e elas criaram esse trabalho em equipe. Então, o gestor também tem que ver isso, como os professores se organizam enquanto equipe. E é muito difícil, gente. E a gente esbarra principalmente a pior dificuldade é a questão das verbas, né? Por mais que a gente esteja recebendo muitas verbas extras agora, em função da Covid, existem as prestações de conta, o trâmite é muito lento para que a gente possa fazer as compras e implementar. Então, por exemplo, essa ideia do WhatsApp Business que a gente teve para fazer com os nossos professores, para fazer os grupos, para fazer as transmissões, a gente teve em fevereiro e já estamos quase em abril e ainda não conseguimos implementar, porque depende de muita burocracia, né? Mas a gente vai criando, a cada dia a gente vai tendo novas ideias e vai pensando e vai vendo que algumas não funcionam, e aí a gente recebe o feedback das comunidades, olha, essa página de Face de vocês está complicada, vamos pensar de outra forma, quem sabe vocês mandam por e-mail, quem sabe vocês mandam assim a gente vai adaptando. É o que nos resta, tentar atender o máximo possível de alunos nesse momento tão difícil, né? E uma coisa que a gente tentou fazer no início do ano foi tentar acolher essas famílias, né? Então, as atividades, elas não foram tão instrutivas, elas foram mais acolhedoras, assim, de saber o que aconteceu, como eles estavam, se a gente tinha como ajudar. Infelizmente, chegou essa onda forte da pandemia, nós não conseguimos ainda ter os feedbacks das famílias, eles só receberam e não nos trouxeram de volta, mas esperamos que a gente possa também ajudá-los e se ajudar entre si, porque só de vê-los lá e de receber um retorno por telefone que seja, já nos deixa bem felizes, assim. É isso aí, né, Lili? A Lili não só nos traz palavras de esperança, gente, como assim, palavras vindas de muita experiência, de sala de aula, de uma pessoa que se importa, tá? Eu coloquei o link para a dissertação dela aí, que eu sou fã desse texto, assim, que vocês nem imaginam, tá? E da Lili, claro, também. Coloquei aqui que sou tua fã incondicional, tu sabes disso, né? Então, essa dissertação tem muitas ideias para trabalhar com consciência fonológica, por exemplo, gente, com materiais concretos. Ela traz foto no final da dissertação, para os materiais simples que ela usa. Então, a Liliana é uma fonte de ideias, assim, que eu nunca vi na minha vida. Eu amo os vídeos que ela... tem um capítulo no livro. A Laura tem capítulo da Liliana nesse livro também, não percam, tá? O pessoal continua aqui no chat também, nos emocionando com os seus depoimentos. O pessoal adorou os relatos da Lili, se identificaram com a tua realidade, tá? E aí, agora nós vamos adiante. Vamos com... Aline, só deixa eu fazer um comentário da fala da Liliana. Eu tenho muita esperança do nosso retorno presencial. Eu sou uma pessoa que eu me envolvo, a gente trocou algumas ideias, né, Liliana? Eu me envolvo além da minha sala de aula, né? Eu me envolvo muito com a escola, eu faço parte do COI local. Então, foi uma experiência muito boa para mim o ano passado. Eu trabalhei em cima da montagem do plano de ação, enfim, e execução. Então, eu tenho muita esperança... Eu sei que nós estamos num momento difícil agora, mas eu tenho esperança que a gente possa retornar, sim. Claro, com segurança. A escola, seja municipal, particular, enfim, instituição que for, com o protocolo de segurança apto, né? Enfim, então eu tenho muita esperança disso. Eu torço para que isso aconteça. É isso aí, todos nós, né, Mirta? Mas enquanto não vem o ensino presencial, a gente conta com essas dicas super criativas de vocês, professoras sempre proativas, professoras sempre empolgadas, que têm um amor pelo que fazem. Eu me inspiro muito no Grupo A Letra também para me motivar
com pessoas como a Mirta e a Liliana. Agora eu vou encaminhar a pergunta para outra pessoa que sempre me motiva muito, porque ela é uma alegria ambulante, que é a Clarice. A Clarice, então, gente, é fonoaudióloga e trabalha há bastante tempo com fonoaudiologia escolar. Quem sabe uma hora a gente faça uma live só sobre isso. Eu certamente vou falar sobre isso lá no meu canal também, porque é uma área muito, muito importante e da qual nem todas as escolas dispõem. Mas a Clarice, então, vai nos falar um pouco sobre como é que ficou, então, Clarice, esse auxílio que tu costumavas dar para a escola no presencial, como é que isso ficou feito remotamente, né? Como ficou esse trabalho em meio à pandemia e que dicas, então, tu tens? Eu estou misturando aqui tu e você, tá, gente? É uma fase louca da vida. Que dicas tu tens, então, para trabalhar com essas riquezas que tu trazes para a sala de aula via trabalho remoto? Então, bom, eu acho que a primeira coisa é a gente explicar um pouquinho o que é o trabalho de fonoaudiologia escolar, que não é muito conhecido das escolas. Né? Usualmente nós temos o orientador, quando temos, né, pessoal? Eu sei que, infelizmente, nem todas as escolas contam. Psicólogo escolar, com algumas valiosas equipes, né, em que já se encontra o psicólogo escolar, e fono escolar é muito pouco. O fono escolar é aquele que está junto da equipe escolar. A gente está junto, pensando em estratégias, pensando no dia a dia escolar, em como promover a linguagem, avaliando aquelas crianças que precisam de algum tipo de auxílio, auxiliando o professor a ver como é que a gente pode ajudar essa criança aqui, como é que vamos falar com o fono que atende, vamos falar com essa família, como é que a gente pode ajudar essa criança. Estávamos falando das famílias, o quanto algumas não conseguem colaborar, a gente vê isso muito de perto. E na minha experiência de fono escolar, desde 93, né, lá vamos algumas décadas nessa história, a gente foi desenvolvendo, assim, eu fui entendendo no próprio contato com a escola, que muitas vezes quando a gente chamava uma família para uma entrevista, era um fato amedrontador. Qual é o problema que a escola está me chamando? Opa! Né? Não me venham com nada, meu filho não tem problemas. Então, já vinham com muitas pedras na mão e a gente tinha que construir pontes, a gente tinha que fazer um outro caminho. E eu acho que eu fui desenvolvendo a minha trajetória de fono escolar, alimentado tanto pela escola quanto pela parte clínica, fazendo essas pontes com os pais, procurando canais de aderência, procurando entender esse contexto das famílias e entrar ali tentando ver dentro daquele contexto como é que essa família pode ajudar, pode ver o seu filho de forma diferente, lançar um olhar de forma diferente para que ele possa, de fato, se desenvolver. Então, na fono escolar, nós não atendemos na escola. Isso é importante deixar claro, a gente deixa claro isso para os pais desde o início, mas a gente consegue movimentar muitas coisas na trajetória do desenvolvimento de uma criança, e eu acho que essa que foi a riqueza que sempre me encantou nessa área, né? A gente consegue estar trabalhando, de certa forma, com uma formação no dia a dia junto com os professores, porque eu aprendo com eles, eles aprendem comigo, e a gente, nessa soma de olhares, vai construindo muitas estratégias, e com os pais. Então, esse canal família-escola é muito fortalecido. E quando entra o profissional, da mesma forma, a gente faz um triângulo que vai beneficiar a criança, né? Bom, ano passado, assim como para todos, né, a gente começou ali no dia, eu lembro que foi dia 15 de março, recém fez um ano, mas já faz um ano que começou tudo isso, e a gente pensava, tá, no meio do ano, no máximo, a gente deve estar retomando. E eu acho que nós passamos todo o ano passado pensando isso. Ah, não, em breve a gente está no presencial, daqui a pouco a gente está se vendo, ano que vem a gente vai estar junto de novo. E chegou o ano que vem e nada ainda. E aí eu acho que a gente agora não é se conformar, mas é entender que o momento realmente exige aquela experiência que a gente desenvolveu no ano passado, para usar o máximo possível, empolgar nossas crianças, nossos professores, nossos alunos, porque nós temos esse ano e o único recurso que nós temos, que é o remoto. Nesse momento, é o ferramental que a gente tem, então
a gente teve que se mexer, eu também, estou entrando lá no Jamboard, estou entrando no Moodle esse ano. A nossa escola, para quem não me conhece ainda, eu sou da URGS, fonoaudióloga da URGS, e um dos locais onde eu desenvolvo meu trabalho é no colégio de aplicação. E junto com os professores direto, com as crianças, tenho um contato muito estreito com as crianças, então isso foi um buraco nesse meio tempo, né? Então, nós, ano passado, a gente foi, assim, meio que apagando incêndio, na verdade, né? Dentro da escassez de recursos de muitas crianças, o que se usou basicamente no ano passado foi o WhatsApp. Se montaram grupos de WhatsApp com todas as famílias de alunos, onde os pais interagiam com os professores, e por ali, mas não só ali. Depois, um repositório no site da escola, e isso foi bem interessante, era um repositório de atividades, processo de todos. Então, não era só pelo WhatsApp. Então, ali se colocavam os vídeos, os professores, à medida do possível, eles apareciam para as crianças, né? Então, tudo que pudesse alimentar esse olhar do professor, esse contato foi feito. Mas foi muito difícil. Mais para o final do ano é que se fez alguns momentos via WhatsApp, com pequenos grupos, e me parece que esse é um canal importante, os pequenos grupos, para quem não tem muito recurso e só tem um celular e o WhatsApp normalmente está presente, a gente fazer esses pequenos grupos é muito interessante, tanto para a gente poder ouvir as crianças, eles se verem e verem o professor. Bom, então sobre ideias, atividades de estimulação, né? As gurias já falaram bastante, a Eli, a Clarice, a Mirta, a Gabi já fez vídeo também, a Ana Paula, né? Já tem no nosso canal do YouTube. Estão me ouvindo? Nosso canal do YouTube tem muitas ideias, tem muitos vídeos, né? Mas o que eu queria chamar a atenção hoje, né? A gente já está com um tempo mais curtinho, era sobre a conscientização. Eu gostaria de falar com vocês sobre isso, porque muitas professoras aqui desmotivadas, né? Isso não dá certo, eu não tenho apoio da família, mas queria conversar com vocês, então, sobre isso, assim, porque a gente precisa incentivar, dar um modelo, e falar com os pais, né? Falando agora para vocês, professoras, mas conversar com os pais sobre a importância do que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo e por que aquilo é importante. Então, assim que a gente vai conseguir motivar eles e trazer eles para dentro da escola, da aprendizagem, né? Então, as atividades, as brincadeiras que elas já colocaram lá, tem no nosso YouTube sobre rimas, parlendas, brincadeiras, dá para fazer com o que tem em casa, com encarte de supermercado, com miniaturas de brinquedos, contar histórias todos os dias, à noite, muito importante. Vários jogos que trabalham tanto a sílaba, que é uma coisa mais concreta, né, para as crianças, mas também trabalhar com os fonemas, e isso é muito importante, porque muitas vezes a criança, o YouTube é a letra RS. Bom, muito importante o trabalho com os fonemas também, porque muitas vezes as crianças só sabem o nome das letras. Isso é uma coisa que eu discuti lá no meu trabalho de conclusão, que elas sabem o nome das letras e não sabem o som que aquelas letras fazem. Então, nesse momento que está a alfabetização à distância, que não tem o professor do lado, pegando na mão, toda essa questão, é muito importante que a gente consiga passar para os pais trabalharem, fazerem brincadeiras com isso com as crianças, para eles conscientizarem sobre como são feitos os sons, como que a gente fala, né? Enfim. E mostrar para os pais a importância disso. Tô falando muita importância, né? Enfim. Falar sobre, para eles terem noção dessa consciência entre sons e letras, fonemas e grafemas, e a poderem auxiliar, então, as crianças nesse processo de alfabetização. Aline? A Aline está com o microfone desligado. Adorei que fica o microfone ligado. Legal, Isis, tuas dicas, então, né, para a gente também auxiliar as crianças que precisam, né, de um olhar um pouco mais atento para isso, tá? Vamos seguir agora com a Marília. Marília, onde tu estás? Aí. Marília, então, tem a sua formação na área do texto, já fez algumas
lives, falas e vídeos também, né, lá no nosso canal sobre isso. E a pergunta, então, que eu vou direcionar para ti é sobre isso, né? A questão do texto feito à distância, Marília. Como pais e professores podem atuar em conjunto para a construção de texto? Bom, gente, agora eu ainda estou em choque, mas vamos lá, vamos em frente. A questão é, primeiro, implementar a leitura, porque não há como criar um texto nenhum se não se tem modelos de escrita, as famosas referências que a gente sempre fala numa letra e que pautam boa parte da vida da criança, né? Até adulto. Então, aí entra a questão dos gêneros textuais, enfim, essas maneiras diferentes de se expressar vão se incorporando de uma maneira muito espontânea na vida da criança e são parte da vida dela, e, enfim, vida é expressar-se, né? Então, a leitura também é estimulada em casa, ou deveria ser. Então, o que acontece com uma criança pequenininha? O adulto vai fazendo as intervenções dele, vai contando algumas coisas para a criança e vai estimulando naquele bate e volta. Vai fazendo perguntas sobre quem fez o quê, quando, onde aconteceu, o que aconteceu. Isso vai puxando da criança essas respostas, até o momento que ela vai conseguindo construir um discurso com coerência, né? Então, nos primeiros anos de escola, a professora precisa contar com essa cumplicidade dos pais, os responsáveis, inclusive para construir um texto à distância, que é bem importante e pode também levar a questões de autoria, né? Eu penso assim, em um texto como o Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. O Chapeuzinho Vermelho tem aquele modelinho, todo mundo sabe a história, mas e daí? O que o professor pode estimular na criança, inclusive nos familiares? Pode ser uma questão bem divertida até. Propor finais diferentes. Pedir para alguém da família sugerir algum final meio esquisito. Inserir mais personagens. Enfim, é uma riqueza bem grande que um textinho aparentemente simples pode derivar, né? Então, em termos de personagens, locais, fatos ocorridos, enfim, a história pode ser, de uma certa maneira, transgredida quando a gente estimula, exige do outro, da criança e até dos familiares, uma manifestação criativa. E eu me lembro, fazendo uma analogia com tradutores, que a minha formação é tradutor, muitos tradutores começam com traduções literárias, e depois eles seguem fazendo o seu voo solo, né? Eles vão criando, vão fazendo as próprias criações, escrevem livros, contos, enfim. A mesma coisa pode acontecer com a criança. Em suma, ela parte de algum texto conhecido, né, para o diferente. Ela tendo uma base já, digamos, já internalizada, porque ela vem desde sempre ouvindo algumas historinhas, né, que se repetem ao longo dos anos até. E chega um momento em que elas conseguem ter a própria autoria sobre as próprias historinhas. A história ela parte de uma base e ela vai derivando para outras histórias, outros personagens, outros fatos e locais. Então, isso vai gerar uma autonomia na criação da criança. Eu acho bem importante porque ela não fica presa a modelos, né, de textinhos pequenos, não fica presa à temática. Ela pode expandir mais a sua criatividade e, de repente, puxar outro aí. Algum irmão, o pai, a mãe, o responsável, né? Outro aí. Que tal a gente faz um outro filme? O que tu me sugere como final dessa história? Qual nome pode ser desse personagem? Vamos trocar o nome do personagem. Vamos acrescentar mais personagens. Então, se faz esse joguinho que vai puxando da criatividade de cada um. Pode ser uma alternativa para um texto construído, digamos, a várias mãos, né?
ou seja, há várias vozes, né, nesse ambiente, nessa vibe da autonomia da criança. É isso aí que eu tinha para dizer. Espero ter ajudado. Muito legal, adorei essas ideias. Eu amo criação de história também, né? E eu acho que tu traz umas ideias super legais para a gente. E é claro, gente, como a letra foca bastante nessa parte de início de alfabetização, que é sempre tão difícil e para a qual há tanta desinformação também, né, entre os alfabetizadores, é sempre bom lembrar que a gente vive por meio de textos, né? A gente não vive por meio de letras e palavras soltas, a gente vive por meio de texto. Isso que nós estamos produzindo aqui para vocês é texto, né? Então, acho que essas ideias que a Marília traz, elas contribuem muito para a gente, né? Bom, pessoal, eu vou fechar, então, com algumas contribuições minhas também, tá? Depois a gente, a contribuição à letra encerra e a gente abre para as perguntas de vocês, então, né, com o nosso tempo um pouco extrapoladinho por causa do inconveniente que aconteceu na live anterior, né? Então, o que eu queria destacar com vocês, pessoal, da minha própria experiência, algumas coisas que já comentamos aqui também, é a importância da formação não, porque isso já existe, mas da manutenção do vínculo no ensino remoto, né? A gente está entrando na vida e na casa dessas famílias de uma forma que a gente nunca entrou antes, certo? Então, isso não é um fato que a gente possa desconsiderar. A família está ali pertinho, a família está conhecendo o nosso trabalho também, está nos conhecendo. E as crianças precisam sentir que a gente está perto. Tá? Crianças de todas as idades, e não só crianças, porque a experiência que eu trago é do ensino superior, gente. A forma como a gente toca a vida impressionante, imagina, de crianças. Então, todas as minhas aulas, eu começava com meia hora só de conversa. Como é que vocês estão? Como é que foi a semana hoje? Então, eu inventei umas perguntinhas quebra-gelo, que também me ajudava a conhecer melhor os meus alunos, né? Então, para esse início de ano, que legal fazer umas perguntinhas do tipo, como é que você imagina o mundo pós-pandemia? Me diz uma palavra que está dentro do seu coraçãozinho agora, que me diga como é que você está. Pergunta como é que ele estava no início da aula, no fim da aula. Fale sobre emoções. Esse vínculo é fundamental. Já era fundamental na sala de aula, né? O aluno, gente, ele vai se conectar, não com o que a gente está dizendo para eles, ele vai se conectar conosco. É a Aline que está ali em sala de aula, é a Ariane, é a Daniela, é a Caroline, não é uma professora. E está se conectando lá com o João, com a Maria, com o Fernando, e não com os alunos. A gente não pode nunca perder isso de vista, tá? Então, eu vejo a minha filha, por exemplo, ela foi para a escola 2 dias até fechar de novo. E ela se conectou com aquela professora de uma maneira impressionante, porque a professora transmite muito amor, né? E ela manda áudios todos os dias para ela. Ela fica fascinada, ela manda beijo para a prof, coisa que ela não fazia antes. Então, a forma como a gente vive essa afetividade, ela é fundamental para o aluno, mas também para a gente. É isso que faz com que a gente não se sinta tão sozinho falando só com o computador, que a gente não se sinta tão sozinho, isolado. É nos conectarmos via olhar aqui na tela, e se isso não é possível, que seja via áudio, que nem diz a Clarice, que ele sinta que cada aluno, na sua individualidade, no quanto é especial, sinta o amor que eu tenho por ele na minha voz pelo áudio, e que eu possa ouvi-lo também no áudio, para ele poder falar com alguém sobre como ele se sente, sobre como ele está aprendendo, e aí ele já vai criando consciência sobre os seus sentimentos, sobre como ele aprende, sobre como é que ele está quando inicia a aula, sobre como ele está quando termina a aula, ele já percebe também como a aula impacta o seu estado de humor, tá? Então, especialmente, sempre, tá? Mas especialmente nesse momento remoto, vamos cuidar das nossas crianças. A preocupação com o conteúdo, ela é fundamental. Mas o nosso papel, gente, é ser feliz e fazer feliz na sala de aula. O professor é transformador de vidas, não é repetidor de conteúdo. Repetir conteúdo, a TV também faz, o YouTube também faz. Isso que a gente faz é nos conectar.
A frase mais bonita que eu ouvi no ano passado, durante a pandemia, que foi no final do primeiro semestre de aula, foi uma aluna que disse para mim: prof, a gente brilha dos teus olhos pela tela, que é uma coisa que eu nunca tinha ouvido no ensino presencial. Então, é isso que faz a diferença. Eu tive menos evasão, por exemplo, claro, meu contexto é com adultos e ensino privado, tá? Eu tive menos evasão no ano de pandemia do que nos anos presenciais, porque eu investi muito nessa coisa da conexão. Eu queria saber dos alunos, eu queria conversar com eles, então a primeira meia hora de aula era bate-papo. E eles amaram. No final da aula, quando eu fazia a avaliação, era a parte que eles destacavam, porque era o momento de essas pessoas que também estavam sozinhas em casa se sentirem conectados com o mundo e com gente que se preocupa verdadeiramente com eles, que é o caso do nosso professor. A gente nunca pode perder de vista que muitas vezes nós seremos os únicos ouvidos dessas crianças, as únicas fontes de conhecimento e também de amor, porque a gente sabe que as realidades familiares são bem duras. Eu também queria destacar aqui que, embora a nossa fala tenha sido bastante voltada para professores da rede pública, nós estamos sempre com os professores da rede particular também no nosso coração, tá? A gente sempre fala sobre vocês nas nossas reuniões também, então a gente sabe que as dificuldades do particular não são a falta de material, como nós estamos pesadamente revelando aqui, mas tem uma outra dificuldade, que é a pressão dos pais, que acham que sempre sabem mais que os professores, né? Aquela coisa do pai estar ali do lado e querendo dar pitaco, a pressão sobre nós termos emprego, nós mantermos nossos empregos, né? Nós recebermos salário, então por que se há pressão para voltar para o presencial? Porque a gente sabe que a gente vai para a rua se não tiver alunos. Então a pressão é diferente, tá? E eu quero que vocês saibam que a gente não perde isso de vista, tá? As ideias que a gente está dando são para todos, tá? Mas a gente sabe que há dificuldades nos dois setores, embora elas sejam diferentes, tá? Então, não se sintam desprestigiados. Eu também vim do contexto da realidade da particular, tá? Também perdi meu emprego nessa pandemia, tá? Estou me dedicando agora à divulgação científica, voltada para o desenvolvimento infantil, por isso eu coloquei ali a propaganda que eu estou fazendo, tá? Mas a gente, exatamente, Jucinéia, aqui a gente não perde ninguém de vista, não, tá? Tem rede municipal, particular e estadual também, tá? Todos os contextos, a Clarice também trabalha no contexto de escola federal, que é, né, a aplicação, então a gente não deixa ninguém de fora, vocês todas estão no imenso coração à letra, e a gente sempre prevê atividades para todos, tá bem? Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa para falar aqui. Ah, e a última coisa que eu queria falar antes de abrir para as duas perguntas que nós temos. Eu falo muito nas minhas palestras, né? A gente fala muito, claro, é o nosso papel aqui falar sobre cuidado para com o aluno. Mas vocês também, professores, têm de se cuidar. Vocês têm que cuidar da saúde do seu corpo e da sua saúde mental, tá? Porque a hora que essa for pro brejo, ninguém nos resgata, tá? Então, eu sempre digo, porque eu realmente acredito, né? A Suane foi minha aluna, sabe que eu falo bastante isso, a Jordana também, não sei se voltou já para cá, mas profissão, ser professora é a melhor profissão do mundo. Eu acho que é a única que a gente tem oportunidade de ser feliz todo dia, se a gente viver isso no nosso dia a dia. Lidar com criança, então, gente, que é pura alegria, amor, disposição, elas vêm de realidades difíceis, e não só as da pública, as da particular também, às vezes de pais que nem olham para a cara delas o dia inteiro, porque só ficam trabalhando, né? Elas estão à procura de amor, e nós também, né? Todo mundo tá. Então, é uma profissão para ser feliz. A gente não precisa levar trabalho como uma coisa pesada. Vamos abrir as portas e as telas para ser feliz todos os dias. Mas para a gente estar feliz, a gente precisa se cuidar. Então, fazer exercício mesmo, que em casa, minha mãe, ó, idosa na pandemia, se exercita todo dia, caminha 40 minutos,
tomar água, né, as fonos aí, tomar bastante água, procurar se recompensar. Tem horários de trabalho, gente, não precisa ficar respondendo em mensagem até a meia-noite. Tenha seus horários de trabalho, depois, como disse aqui, uma das nossas amigas parceiras aqui, depois vai curtir a família, tenha momento para planejar o seu piquenique, nem que seja no pátio, na sacada de casa, se recompense, eu vou planejar essas aulas, depois eu vou assistir um pouquinho da minha série favorita, vou comer um chocolatinho, se recompense, o cérebro funciona muito melhor quando ele sabe que vai ter uma recompensazinha depois de um esforço. Então, cuidem de vocês. E, principalmente, profs, procurem estabelecer um ambiente de colaboração e de amizade dentro do seu ambiente de trabalho. A gente já tem sociedade, a gente já tem governo, às vezes, tudo jogando contra, desvalorização. Se nós jogarmos contra dentro do nosso próprio ambiente, umas com as outras, gente, o que sobra, né? Então, procurem, né? Eu tenho dado palestras para grupos muito maravilhosos de professoras, de professores, né, homens e mulheres, que se gostam, que fazem reuniões legais, que trabalham juntos. Procurem ser promotores disso nos seus ambientes de trabalho, que a vida fica muito mais leve e em paz. E o que a gente precisa muito nesse contexto, tanta dureza, é leveza e paz. Tá bom, gente? Eu vou abrir agora, então, nós temos 2 perguntas muito importantes, tá? Eu, infelizmente, não anotei quem as fez aqui, mas vocês podem também se pronunciar aqui, porque o chat estava andando, eu tinha medo de perder. Mas uma das perguntas, e eu vou direcionar, então, essa pergunta, que, na verdade, todas nós poderíamos falar, né? Então, acho que eu não vou direcionar. Mas acho que tanto a Ana, quanto a Clarice, quanto a Lili poderiam dar conta dessa pergunta. A pessoa pergunta, então, por favor, retome o seu nome. De uma orientação para ensinar o som das letras, ou melhor dizendo, vou aqui reformular um pouco, os sons que as letras representam. Rapidamente, até porque esse é um assunto para uma boa parte do nosso curso, ou para um vídeo inteiro da letra, que eu até coloquei no chat antes. Eu acho que a gente pode já começar a produzir materiais visando isso, porque é uma parte fundamental que as crianças desenvolvam, e realmente, no remoto, eles estão muito mais no visual. Então, mais do que nunca, os áudios e os vídeos são importantes, porque no vídeo, até a Salete comentou da máscara, no vídeo não precisa estar com a máscara, está em casa, está no ambiente protegido, e pode mostrar, assim, com a boca, como é que faz, como é que é esse som. Então, que a vogal E pode... mostra o desenho, tem o som de E, fechadinho, ou tem o som de E, dá exemplo com as palavras. Então, isso pode ficar muito nítido, dá para mostrar também no drops, para não ficar uma coisa empilhada, né? O que treme o pescoço, botar a mão no pescoço, sugerir que a criança sinta, dar exemplo com as palavras, fazer a diferença de uma palavra que tem de uma que tem. E vejam como no áudio isso é nítido, a gente consegue fazer isso, então a gente tem que explorar os nossos sentidos mais do que nunca. E tem os vídeos com canções também que falam das letras, que a Ana, que sabe bem o nome até da... Como é que é, Ana? As letras falam. Acabei de colocar ali. As letras falam. Ah, perfeito. Vou colocar o link ali agora, gurias. Ai, não desliguei. Peraí. Ai, meu Deus, eu achei que tinha entrado de novo. Eu também, eu levei um susto agora. Desculpa, mas eu cheguei a mostrar. Eu fui pegar o link e não desliguei. Tá, então esse das letras falam é um vídeo ótimo e que as famílias podem acessar a qualquer momento. E a música tem aquela facilidade da memorização, tem o desenho que aparece ali. Então, é um material excelente para complementar aquilo que a gente pode ir apresentando. Uma coisa importante que eu lembrei agora, já que a Aline falou das Xuxas de manhã, né? Que a gente tem uma música bem corriqueira, que é o alfabeto da Xuxa, abecedário da Xuxa, né? Tomar bastante cuidado, porque o abecedário da Xuxa, ele fala no nome da letra, né? Então, é bem diferente, a gente buscar a questão dos sons vai facilitando. Quando a gente trabalha mais com o nome, A de amor, B de baixinho, a gente vai marcando o nome da letra e acaba sendo muito difícil depois o som. Então, tentem buscar recurso onde seja o som mesmo. Então, essa semana até a minha menina da educação infantil teve uma aulinha, a prof já começou a falar,
qual é a letra que começa o teu nome, daí, e qual é o som que ela faz? Ela perguntou para cada um, sabe? Então, assim, já está começando isso a se, eu digo assim, se espalhar um pouco, porque a gente tem que deixar um pouquinho de lado o nome da letra, porque para nós ele não é útil no momento da leitura, né? E nem na escrita. Gurias, eu tenho uma atividade que eu faço com eles para introduzir que as letras têm sons, que é um material que eu tenho, que são vários sons, o som do telefone, o som da buzina do palhaço, o som, enfim, do passarinho, até eu chegar na letra. Eles amam. Que som é esse? Ah, é a buzina. Ah, é a caixa registradora. O barulho do dinheiro sai às vezes, sabe? Então, são vários sons para eu poder... Faço essa brincadeira com eles, né? E, bota o som do trovão, adoram, a chuva, até eu chegar... Vocês sabiam que as letras também têm sons? Aí, tem outro também, um videozinho, deixa eu ver se eu acho aqui, a dança das vogais. Não sei se vocês conhecem. É perfeito o que tu estás trazendo, é só porque eu achei que o nosso tempo não ia ser muito grande, mas a percepção auditiva vem antes mesmo. Essa é fundamental, a gente desenvolver essas discriminações auditivas dos sons dos ambientes. E isso pode ser qualquer som em casa, da tampa da panela, da colher em algum lugar, enfim, o vaso que puxa descarga. Tudo isso a gente pode gravar, pode trabalhar com isso. Eles podem apresentar para a turma, cada um som diferente, fazer um arsenal de sons. Então é muito legal, assim. A pessoa que está coordenando aqui, está escrevendo mensagem ao mesmo tempo aqui para o pessoal. Então, beleza. Sobre isso, gente, vamos abordar no curso, porque é uma das coisas que a gente mais trabalha aqui na letra, tá? Relação letra-som, grafema, fonema. Tem vídeo no YouTube também sobre isso. Mas vamos tratar no curso também, tá? Próxima pergunta, que também não anotei o nome, desculpa, tentei resgatar aqui, mas já passou. Gurias, para a educação infantil, a questão da ansiedade dos pais para que as crianças recebam folhas para realizar atividades pré-alfabetização. Bom, eu acho que eu posso responder essa, eu tenho alguma... Eu falo bastante sobre a educação infantil. Gente... eu nem sei por onde começar, mas depois vocês podem me complementar também, gurias. Mas assim, gurias, vocês têm que ter muita certeza, e para isso estudar muito, fazer muita formação sobre o lugar da alfabetização, tá? Então, o que é pré-alfabetização, na nossa opinião? Trabalho com linguagem oral, consciência fonológica, estimulação auditiva, como falou Clarice. Isso é pré-alfabetização. Isso são habilidades que vão deixando o terreno fértil aí para a criança construir uma alfabetização mais tranquila e com mais chance de sucesso, tá? Agora, letras e alfabetização, relação letra-som na educação infantil, a gente não trabalha, tá? As crianças podem gostar de letras, a gente não vai impedir, não vai deixar de mostrar, mas o trabalho efetivo de alfabetização é nas séries iniciais, tá? Então, brincar de rima, brincar de fonema inicial, final, brincar com linguagem de um modo geral, ler para as crianças, contar histórias oralmente, enfim, são habilidades que a gente vai construir para a alfabetização. Isso é pré-alfabetização, tá? Então, os pais têm uma ansiedade que os seus filhos desenvolvam a alfabetização bem, então a gente é que tem que dar ali uma aula para os pais e dizer, olha, essas atividades com linguagem oral que eu trabalho com o seu filho, elas são pré-alfabetização, tá? A relação com as letras nós vamos fazer no momento certo, que é lá nos primeiros anos do ensino fundamental, tá bem? Eu não sei se vocês querem complementar, se querem falar mais alguma coisa. Eu gostaria, sim. Ano passado, a diretora da escola da minha filha estava no Jardim A na época, agora ela está no Jardim B, né? Mas naquela época ela estava bem preocupada que as famílias estavam demandando muito isso da escola, de trabalhar graficamente as letras e alfabetizar os alunos no Jardim B.
Então, ela pediu meu apoio para conversar com as famílias e explicar para as famílias realmente o que seria a pré-alfabetização. Eu tive essa conversa, eu levei atividades, essas mesmas que eu mostrei algumas para vocês ali com a Laura, levei outras também, expliquei toda a parte conceitual, disse para eles o que era mais importante na educação infantil, rimas, histórias, brincadeiras, enfim. E eu percebi muito a ansiedade dos pais. Então, eu acho que eles não mudaram de opinião só com a minha fala, assim, naquele momento único. Eles precisariam de mais tempo para compreender tudo isso. Tinha muitos pais ali que tinham comprado programas pela internet de alfabetização, que já estavam adiantadíssimos com seus filhos, porque estavam preocupados que como que eles chegariam no primeiro ano, na escola particular, no caso, né? E não estariam alfabetizados. Então, o que eu consegui observar com essa experiência, que esse é um trabalho que as pessoas que trabalham, eu não tenho muito conhecimento de educação infantil, fui ter mais com a minha filha, eu fui aprendendo mais na prática, e daí estudando com as gurias também, que a gente tem que conversar com os pais desde o início da educação infantil. Eles precisam compreender o que é educação infantil, e eles não compreendem isso. Eu lembro que quando ela precisou trocar de escola, que ela foi para essa nova escola, por conta de nós nos mudarmos, né? Eu cheguei para a diretora e perguntei qual é o projeto de vocês no Jardim A, no Jardim B, como vocês trabalham. Mas porque eu tinha esse conhecimento de trabalho com sons, de consciência fonológica, de que não era trabalho da educação infantil estimular a alfabetização de fato escrita e a leitura das crianças em sala de aula, né? Mas eu observei naquela reunião ali a grande ansiedade dos pais. Então, eu acho que as famílias precisam compreender do que se trata a educação infantil. Porque é isso que está faltando, assim. E não vai ser numa reunião que eles vão compreender, mas também essa uma reunião é importante, porque a gente alcança um pai, depois outro pai, e assim sucessivamente. Então, a gente precisa explicar, e para isso a gente precisa nos munir de conhecimento, porque eu não vou simplesmente chegar e falar sobre achismos. Eu cheguei na reunião falando, inclusive, nomes de autores e livros que eles poderiam pesquisar, para eles saberem que aquilo ali estava fundamentado, né? E eu, então, acho que as professoras, as coordenações das escolas precisariam ter esta conversa com os pais desde o início da educação infantil. Isso mesmo, Lili. Acho que tu fala as coisas muito importantes. Aline, só deixa... Eu tive uma experiência essa semana, gurias, que foi a semana inteira de aula online. Nós temos que cumprir a nossa carga horária, mas está sendo gradativo esse tempo que eu estou tendo com eles online. E um deles, eu contei uma história, usei fantoches, aquela parafernália toda, e um disse assim, prof, quando é que vai começar a aula? Eu tranquei, né, a risada, bem assim. Aí ontem assim, ó, ele quase chorou. Ele do nada começou a falar assim, prof, eu não sei ler, eu quero aprender matemática, sabe? Então, assim, é bem como tu disseste, Liliana, eu não sei como é que estão as famílias, o que é passado para eles, né, nesse sentido, que o aprender a ler e escrever é assim. Então, quando ele quase chorando, prof, eu quero aprender a matemática, é de cortar o coração, né? Querido, como é que eu vou explicar para ele, assim, né? É complicado. Então, essa conversa com a família é muito importante, né? É só essa observação. É uma coisa do dia a dia que a gente vai construindo também. Eu acho que isso tem muito a ver com a pouca atenção também que é dada, a pouca valorização que é dada à educação infantil, né? Então, eu acho que é importante, aliás, o trabalho mais importante, na minha opinião,
é da educação infantil, vou sempre defender isso, né, Suane, tu sabes que eu defendo isso há muitos anos, é isso que prepara a criança para o que vem depois, né, então eu acho que a gente precisa investir em mais formação e divulgação nessa área também, que é o que eu estou procurando fazer também. Pessoal, a última pergunta, então, é da Juliane, tá? Ela disse que tem muitos alunos esse ano que fazem os sons das letras isolados, não conseguindo ler a sílaba e palavras, fazem um esforço tremendo. Como ajudar nesse processo online? Achei essa pergunta super importante, então, nós vamos nos estender um pouco no tempo, mas em função do que aconteceu, né? Depois dessa pergunta a gente encerra, então. Quem responde? Eu acho que Clarice, tu tens bastante experiência nisso. Eu posso falar também. Ana também. Eu acho que assim, essa questão dos sons segmentados, né? Claro, é um conhecimento que é preciso, mas para fazer essa junção, eu sugiro começar, por exemplo, pegando as vogais, tá? Fazendo junção de vogal, e aí a gente pode trabalhar, por exemplo, até montar no próprio PowerPoint as letrinhas de mão dada, tentar juntar as letrinhas e para fazer as pequenas junções que as vogais permitem, oi, eu, ai, porque isso vai permitindo esse som, que a vogal, ela tem o som mais puro, né, mais fácil de sair, e depois pegar, por exemplo, consoantes que sejam esticadinhas, o F, por exemplo, então, que junta com a, Fá. Depois o vã, por exemplo, vá. Então, sons que sejam compridos. Olha lá, ó, a Mirta faz assim, ó. Então, dá para fazer cartazes, fichinhas, né? Sei lá, quem é mais criativo faz um bracinho aí. Junta, né? Faz aquele movimento, junta. Faz as crianças fazerem a mãozinha de massinha de modelar e grudar, sei lá, né? Alguma coisa assim. E depois pega essas consoantes. Pode pegar o S, o F, o vã, o j e o sh, por exemplo. Mas a sugestão é começar pelo vã e o fã, o F, eu não consigo já usar o nome da letra mais, o V e o F, porque eles são de esticar, e a gente pode até fazer com as crianças com alguma coisa que estica, né? Com a mola maluca, com alguma borracha que dá para esticar, e fazer juntar com a vogal. Eu duvido que eles não consigam. Fazendo com essas consoantes mais esticadinha, mais abertas, que podem esticar, depois trabalhar com as outras, que são de fazer uma explosão, que é o p, b, t, d, acaba ficando mais fácil, tá? Então é uma dica. Com o M também, que é nasal, dá para começar por essas, Tem uma dica também, Ana, que eu faço em sala de aula, mas em casa também é possível, né? Com a ajuda do adulto. Desenhar as letras e fazer a junção, né? Juntar as mãozinhas. Recorta e depois bota junto, isso. E então, criatividade vocês têm mais que nós. Em sala de aula, o que eu costumo fazer? Na minha sala são 3 grandes grupos, eu vou atrás do aluno, assim, eu escrevo aqui em cima na mão, depois eu vou e pego as mãozinhas e junto o som da letra A com o som da letra I. Vamos lá. Ai, e dá a batidinha na mão, assim, eles amam. Amam. É mais ou menos assim que eu vou dizer que eu faço em sala de aula. Eu tenho umas letras maiores que eu fiz há muito tempo atrás, e eu entrego uma para cada um, e eu peço que eles deem as mãos na frente da sala, né? Agora, no virtual, enquanto as gurias falavam, eu já fiquei imaginando, né? 2 Barbies se dando as mãos com a letrinha colada. Colar a letra na boneca, eu pensei também. Cola a letra na Barbie e as duas se dão as mãos. Ou nos bonequinhos, os soldadinhos, sei lá eu, né? Qualquer bonequinho que a gente tem em casa, Gente, só uma coisinha que é uma observação, assim, teórica diante disso, né? Que às vezes a criança não está conseguindo fazer a junção porque ela não ganhou uma fluência nessa conversão da letra para o fonema. Então, às vezes, a gente tem que voltar um pouquinho e reapresentar bem esses sons para que ela ligue mais rapidinho e consiga, então, fazer essa junção com os demais, tá? Então, só ficarmos atentas, assim, até que ponto a criança já entendeu essa lógica da letra som.
Também acho que talvez ler como a criança lê e depois ler de uma outra forma separado, mas depois a gente ler juntando esses sons para ela ver, porque na verdade, gente, embora a gente trabalhe com a unidade do fonema como unidade discreta, a forma como a gente fala esses fonemas na vida real, ela não é discreta, né? Um som, ele é coarticulado com o outro, né? Então, na fala. Então, na escrita, a gente trabalha com unidades discretas, na fala, não, né? Então, vamos ler agora tudo junto, mesa. Então, esses sons contínuos de que a Ana falou, a mesa é um bom exemplo. Ovo, enfim, né, para fazer uma coisa mais natural, né? E para fazer esse tipo de atividade que a Aline está fazendo, de juntar os sons para montar a palavra, sempre o concreto, gente, sempre utilizando o concreto e mostrando com o dedinho. O que vocês tiverem, tampinha de garrafa, então, mostrando, porque a criança está na fase do concreto, então ela precisa visualizar de alguma forma, e a gente não quer que visualize com as letras, porque nós estamos trabalhando com sons, então a gente cria um outro concreto para isso. Exatamente. Bom, pessoal, nós amamos essa manhã com vocês, estamos muito felizes de vocês terem vindo conversar com a gente, e terem permanecido conosco, apesar do que aconteceu. Espero que vocês sigam conectados com a gente pelo Facebook, Instagram e canal de YouTube, porque em breve teremos muitas novidades boas para vocês, tá bem? Sigam com a letra, que a gente segue pensando muito em vocês, tá? Já terminou sim, Salete, era para ter terminado ao meio-dia, mandando fechar faz um tempão aqui. Mas a live estava muito boa e espero que a gente siga conversando muito em outros momentos. A Ana vai fazer uma fala de fechamento. Gurias, vamos abrir as câmeras. Abram as câmeras para foto. Eu vou fazer um print. Enquanto isso, eu vou falando aqui. Pessoal, nós vamos inserir ao longo dessa semana um link de Google Forms para um levantamento, uma pesquisa. Nós queremos que todas que atuam na região da Grande Porto Alegre possam responder para nós como foi a alfabetização no período da pandemia. Nós queremos fazer um grande levantamento para depois, a partir disso, também poder justificar, né, as ações possíveis. Então, a gente vai colocar tanto no Instagram como no Facebook. Podem espalhar por WhatsApp como quiserem, desde que as pessoas sejam da Grande Porto Alegre, certo? E a nossa live de lançamento do livro, então, no dia 30/3, às 20 horas, já está no Facebook e no Instagram, tá bom?